Vou pegar um café porque a história vai ser longa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Olha eu aqui de novo. Hoje, tô aqui na sala da minha casa, peguei meu café, porque vamos bater um papinho. Eu sei que tem muita gente que convive comigo que não sabe exatamente o porquê de eu ter passado por uma cirurgia e também falar um pouco com as pessoas que passam ou já passaram pela mesma coisa que eu. Bom, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar como modelo. Em um ensaio fotográfico, trocando de roupa, a fotógrafa olhou pra mim e falou assim: "Nossa, você também tem escoliose. A minha filha também tem." Na hora eu parei e fiquei olhando pra cara dela como se, mano, do que ela tá falando? Eu sinceramente não fazia ideia do que era escoliose. Fiz o ensaio, tudo bonitinho. Chegando em casa, eu fui pesquisar o que era escoliose. Foi o maior erro da minha vida pesquisar no Google Imagens. Eu fiquei apavorada. É um desvio na coluna e, tipo, tem graus muito avançados. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com o meu corpo. Eu sabia que a minha cintura, ela não era proporcional, ela não era igual a das outras pessoas. Mas eu não fazia ideia de que era algo tão grave. Minha mãe e meu pai viu todo o meu sofrimento e meu pai conseguiu um encaminhamento para o Hospital da Criança, lá no Rio de Janeiro, na Vila Valqueire. Em novembro de 2014, eu fiz a minha primeira consulta nesse hospital. E o médico falou um pouco sobre a escoliose e tudo mais. E fizemos vários exames, vários raios-x. E ele disse que eu tinha 52 graus de desvio. Sei lá, foi um choque de realidade muito grande. Mas até então não ficou nada decidido do que fazer. O médico ele só passou fisioterapia e RPG para eu fazer. E assim eu fiz. Na minha segunda consulta, que foi em dezembro, ele falou que seria caso de cirurgia. Minha mãe, ela ficou desesperada e eu fiquei feliz, porque a minha coluna era assim, ela era torta, né? E a minha cintura também era muito feia, então aquilo me incomodava muito, porque eu costumava usar roupas largas, blusas largas, para poder disfarçar a minha cintura, né? E ainda assim dava para perceber. As pessoas que sabiam era minha família e sabiam o quanto aquilo dali me afetava, porque mesmo antes de saber o que era escoliose, eu ficava triste, né? Porque a minha cintura, ela era diferente um lado da outra. E aquilo me deixava muito chateada, porque eu lembro que eu colocava um vestido ou uma blusa apertada e eu não conseguia usar porque eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha de um lado ser torto e o outro não. E aquilo me deixava bem triste. A minha mãe, ela sempre tentou amenizar, ela sempre falava que tava lindo e que nem dava pra perceber. Mas eu sabia que dava pra perceber. Na segunda consulta, né, como eu falei, ele disse que seria caso de cirurgia. E eu aceitei, fiz a minha mãe assinar os papéis, porque eu queria muito acabar com aquilo, sabe? Eu queria que a minha coluna ela fosse reta, como das outras pessoas. Ele explicou que não ficaria 100%, eu sabia que não ficaria 100%. A minha cintura ela também não ficaria 100%, que ainda teria sequelas. Mas ainda assim eu quis passar pelo procedimento, porque me incomodava muito e se eu não fizesse a cirurgia, ela poderia aumentar o grau e piorar ainda mais a situação. Na segunda consulta, a minha mãe já assinou os papéis. Ela perguntou se eu tinha certeza que eu queria fazer aquilo e eu disse que sim. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque se não fosse ele, eu sinceramente não teria conseguido passar por uma cirurgia, porque minha mãe assinou os papéis em dezembro. Em janeiro, eles me ligaram dizendo que a minha cirurgia tinha sido marcada para o dia 13 de fevereiro de 2015. Então, no dia 12 de fevereiro de 2015, eu fui me internar no Hospital da Criança. E, assim, eu sabia de todos os riscos. O médico, ele falou todos os riscos, que, como qualquer outra operação, ela tem riscos. Eu sempre, quando penso sobre a minha cirurgia, eu
consigo visualizar, não fisicamente, mas eu consigo sentir, sabe? Como se a mão de Deus, como se ele tivesse colocado a mão dele e falado: filha, só vai porque eu já preparei tudo. E eu lembro que eu tava super animada, porque, enfim, eu ia passar pela cirurgia e eu sabia que não ia acontecer nada de ruim, porque eu já tinha colocado Deus na frente e a vitória já estava garantida. Eu tinha a certeza disso. As enfermeiras chegaram no quarto para eu tomar banho e colocar a roupa. Minha mãe, ela tava, tipo, muito estranha, muito isolada. Ela tentava brincar, mas era como se ela tivesse com mais medo do que eu. Então eu me preparei e minha mãe, ela foi assinar os papéis da anestesia. E naquele momento ali ela tava ainda falando: você tem certeza que é isso que você quer? E eu tava tipo: só assina, você não vai desistir agora. E aí as enfermeiras foram me levando, né, eu já tava na maca. E a minha mãe, ela foi acompanhando. Teve um momento que a minha mãe, ela foi entrando já na sala de cirurgia, numa parte, né, da sala, que são várias portas, até chegar realmente na sala de cirurgia. E a enfermeira falou: senhora, aqui você não pode mais entrar. E aí ela foi olhando na janelinha e eu dando tchau. Eu entrei na sala de cirurgia rindo a beça. Pra não dizer que eu não senti medo de nada, eu tenho que admitir que eu senti medo sim de uma coisa. Mesmo que naquela hora que eu entrei na sala de cirurgia tava cheia de coisas que pra mim não faziam sentido nenhum. E assim, eu entrei e eu dei de cara com um raio-x enorme da minha coluna, de um lado da parede e do outro. A única coisa que me preocupou foi quando o médico veio com anestesia. Naquele momento ali, Maeli acabou. Porque era uma agulha tão grande e tão grossa que eu falei: mano, posso desistir agora? Eu lembro que eu virei a cabeça assim, ó, eu só fiz... Ele falou assim: só relaxa, tá? Agora você vai dormir. Aí eu: ok. Ele perguntou: tá tudo bem, Maeli? E aí eu não lembro de mais nada. Só lembro dele batendo na minha cara, falando: Maeli, olha, sua cirurgia foi um sucesso. Eu entrei na sala de cirurgia às 7 horas da manhã. Saí por volta das 10h30, 10h40, por aí. Minha cirurgia, ela teve a duração de 3 horas e meia, mais ou menos. Depois disso, eu fui, né, pra UTI. Foi um momento bem tenso. Na hora de trocar de maca, foi uma dor insuportável. Muito insuportável. Meu Deus. Parecia que estavam quebrando todos os meus ossos e a minha carne e tudo. Eles pegaram o lençol da maca que eu tinha vindo da cirurgia e me suspenderam pelo lençol para colocar na outra cama. Foram os 5 segundos mais dolorosos da minha vida. Fiquei na UTI apenas um dia, né? Contando assim, porque eu saí no sábado da UTI, eu fui pro quarto depois. E no sábado mesmo eu já levantei, dei meus primeiros passinhos, porque eu precisava tomar banho. E foi muito estranho, porque embora não seja algo que pese tanto, né? Se você for pesar o material por fora, ele não pesa tanto, mas da primeira vez que eu levantei, que eu fui andar, parecia que tinha alguma coisa muito pesada aqui, sabe? Era surreal. E eu andava igual um robozinho pra lá e pra cá, tentando me equilibrar, tentando não cair, porque parecia que o ferro ele tava me puxando pra frente. No domingo eu fui pro quarto e na segunda-feira ele me deu alta. No momento que eu tava voltando pra casa, no carro, eu senti uma dor absurda. Que teve um momento que eu falei: Deus, eu não aguento mais, me leva porque eu não aguento sentir essa dor. Acho que foi o momento mais tenso da minha cirurgia. Depois de tanto sofrimento, eu consegui chegar em casa viva. Eu tive que fazer repouso de 45 dias e depois eu voltei para a escola. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco, né? Porque já faz tanto tempo. Estamos em 2019, então já faz aí 4 anos que eu fiz a cirurgia, a artrodese. Como eu falei,
A cintura e a coluna, ela não fica perfeita. Eu sabia disso, mas em vista do que era, né? Eu vou deixar a foto pra vocês verem como ela era e como ela tá agora, assim, sem comparações. Bom, essa é a minha cintura agora. Esse lado aqui, como eu falei, ele ainda ficou, né, um pouquinho, tem um pouquinho de entrada aqui ainda. E esse lado aqui, ele já é mais retinho. Mas não é nada que me incomode. Eu aprendi a aceitar ele dessa forma. E aqui tá as minhas costas. Minha coluninha. Aqui tá a cicatriz, não sei se dá pra vocês verem direito. Ela pega daqui até aqui. Olha, de lado dá pra você ver como que é. Não fica perfeito, né? De lado dá pra você perceber que aqui ele é mais sequinho do que aqui. Olha, minha coluna assim. Dá pra ver perfeitamente que esse lado aqui ele é mais alto do que esse daqui, né? Mas pra mim isso não incomoda nem um pouco. Como eu falei, eu aprendi a gostar do meu corpo dessa forma. E acredito eu que se eu não tivesse feito a cirurgia, ia chegar um momento também que eu iria aprender a gostar do meu corpo também daquela forma, sabe? Porque não existe exatamente um padrão de beleza. E eu me incomodava porque eu via fotos de mulheres perfeitas, com um corpo lindo, e o meu não era. Mas, e daí? Quem se importa com isso? Você tem que se amar do jeito que você é. Independente se é, tipo, uma escoliose ou não. Você é linda da forma que você é e você tem que se aceitar assim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi só um desabafo mesmo, pra contar um pouquinho da minha história pra vocês, um pouquinho sobre a minha vida. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo e até o próximo vídeo.